nisso. Porque assim, até eu mesmo, quando ele chegou mais cedo e a gente olha, é uma casa. Tem uma rede aqui, eu tenho flores, a gente faz plantas. E depois virar essa caixa, né? Se a gente olha para cá, você está em outro lugar. Né? Exatamente. Isso aí. Mas quando você dá as aulas aqui, fica com esse... Não, só para peça, né? Fica sem nada. Sem nada. Ficou super aconchegante, o cenário tá lindo, ele é um cenário bastante simbólico. Embora as coisas sejam penduradas, mas eu automaticamente me remeti àquele altar. É como se você pegasse aquele altar e fragmentasse ele, né? Então, e aí cada cabeça tá no lugar, né? E rapidamente você destrói a ideia do altar no momento em que você utiliza as coisas. Então não fica apenas, é um enfeite que está ali. Não. Porque esse quando eu fui contrário a ideia de colocar o altar, ficaria uma coisa estática ali, muito direto. E aqui não, aqui ele é subjetivo. Exatamente. E como você vai mexendo nas coisas, as coisas são matando, você vê assim, há uma necessidade disso em cena, né? Não tá apenas... O cenário vira uma instalação, né? Exatamente. Eu achei engraçado no começo, o garotinho falando que você começa a pegar o chapéu. Ele vai botando o chapéu, daqui a pouco o chapéu. Aí o garotinho, ele vai pegar todos os chapéus e vai botar na cabeça. Tu escutou isso? E eu fiquei assim, ele já viu? Eu falei assim, agora vai pegar o outro, vai pegar o chapéu. Eu falei, será que ele já viu? Aí ainda falou assim, não falei? Mas ele sacou, assim, né? Sacou a criança. A gente pensa que não, mas eles subestima muito a criança, né? As crianças estão sempre muito atentas. E a peça não é infantil. Não. Mas eles compreendem. Sim. É mais difícil ainda no caso do João, que acho que é um texto muito mais denso. Sim. E a criança, dentro da possibilidade dela, ela consegue... Que a primeira experiência foi aqui e minha surpresa foi essa. Era um domingo de Dia dos Pais, ou seja, pagode, jogo de futebol, muito barulho. Eu falei, putz. Aí as crianças jogando bola aqui na porta, eu falei, vai bater no portão. Aí eu abri aquele portão, falei, entra. Aí eles entraram com a bola, disse que estava, ficaram aqui, assistiram a peça toda. Olha isso. Aí teve uma hora que a mãe da frente gritou que não achou ele na rua, aí ele saiu, voltou e assistiu até o final. Então, ou seja, o teatro tem essa magia, né? Não é para criança. Tem coisas que, de fato, ela não vai alcançar. Mas ele vai alcançar por ponto. Sim. Né? Exatamente. Quando eu montei, a minha primeira experiência assim, de começar a fazer essas coisas no território, eu montei o último carro do João das Neves. E, em nenhum momento, pensei em criança. Peguei aquela galera jovem que eu estava dando uma oficina de teatro, falei, vamos montar. E vamos fazer uma apresentação e tal. Aí fizemos lá na comunidade Santa Veridiana, que tem lá do lado de Cesarão, eu sou de Cesarão, né? Cara, lotou de criança. Tinha muito adulto, mas tinha criança. E elas não saíam. E aí eles falaram assim, quando acabou a apresentação, pode fazer semana que vem de novo? Eu falei, ei galera, vamos. Cara, a gente ficou, era para ser uma apresentação, a gente ficou 2 meses em cartaz na comunidade, fazendo todo domingo, porque todo domingo eles pediam. Na semana que eles falaram, não gente, vamos parar, porque a gente já está 2 meses aqui fazendo. Né? E as crianças, eles já sabiam, eles sabem. Quando eles voltam na outra semana e já ficam contando, quer contar pro outro, agora vai ser o mendigo, agora não sei o quê, e tal. Então tem isso, né? E eu falei, caramba. E tanto é que quando a gente foi fazer o Café com Machado nas Casas, que foi o conto, o Casavara, que eu adaptei do Machado, eu também não era infantil, mas é isso, quando você começa a pegar a casa, você começa a perceber assim, que elementos, porque ainda mais no nosso, que a gente estava entrando, a gente, desde o início, era entrar na casa das pessoas, né? É começar a descobrir, assim, o que é o público, o que é o privado dentro da casa dos outros, né? Então, eu tinha muito cuidado com determinadas coisas, porque assim, você está entrando na casa de gente que é ateu, entra na casa de gente que é evangélico, eu entrei na casa de gente que era de Umbanda, eu entrei na casa de tudo quanto é tipo de gente, né? Naquela época ainda não tinha essa discussão de Bolsonaro e tal, mas provavelmente eu entraria na casa de gente também que era bolsonarista, gente que era petista, essas coisas todas. Então, assim, como fazer com que aquele espetáculo atingisse todas aquelas pessoas, mesmo não sendo um espetáculo infantil, mas para a criança, ou a pessoa de idade, ou a pessoa que é isso, sentasse ali e assistisse isso, né? Então, isso era uma das coisas que a gente foi pensando ao longo do processo, na medida que a gente foi assistindo, porque
a gente, o espetáculo no quintal, ou o espetáculo, no caso, a gente fazia dentro da casa, né? Da sala das pessoas, né? Ele tem esse lugar da afetividade, né? Que a pessoa está chamando para casa dela um vizinho, um parente, né? Então, você não vai trazer para sua casa alguém que vai chegar aqui e vai se sentir ofendido com aquele trabalho, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, quem sentou aqui assistiu esse espetáculo saiu daqui maravilhado, porque conheceu um personagem que a maioria das pessoas ouve falar, mas que nunca entendeu muito sobre ele, né? Opa, que legal! Então tem coisas boas e negativas dele, né? Tem coisas palpáveis para cá. E que é legal que tem pessoas que assistiram e falam assim, eu fui pesquisar e não encontrei Maria Canjinha. Pô, só em ir pesquisar, para mim já é uma grande coisa, você vê, porque é o que eu falo sempre, né? Falo muito isso do meu grupo, que eu acho que o espetáculo só começa quando ele termina, né? Porque ele vai reverberar com outros gatilhos, as pessoas vão pesquisar, vão procurar, vão pensar no que foi dito, o que não foi dito, mesmo que seja uma comédia, mesmo que seja qualquer coisa, né? Aí vai indo. Então é muito engraçado, eu falava, caramba, a gente foi pesquisar e não encontramos a Maria Canjinheiro. Se você sai do teatro sem fazer, sem reverberar, parece que você não foi, né? O Machado, ele tem uma frase que ele diz que o verdadeiro drama não está no palco, mas no público. Quer dizer, aqui está acontecendo, mas o verdadeiro drama, quem vai ficar com as questões... A gente ensina o drama é da pessoa, tá ali. Vai com a pessoa, né? E esse é que é o barato, né? Por exemplo, a gente fazia, o nosso caso era o caso da Vara, que é uma história... Quanto que foi? Que ano? Cara, 2010, 2010, por aí. 2009. Então, assim, e era uma história lá do final do século XIX, em que a gente também... Eu sempre digo, olha, a nossa peça está no interlugar, ela tem um pé no século XIX, ela tem um pé no atual. Então, por quê? Eu falei, o cenário, a gente não vai fazer nenhuma ambientação de cenário do século XIX. É a casa da pessoa que a gente entrar, vai virar o cenário. Né? O figurino, ele tem um pouco de século XIX e ao mesmo tempo contemporâneo. As músicas eram todas contemporâneas, a trilha sonora toda contemporânea, tinha lá no século XIX. Então, mas a história, como a história se tratava, era em relação a uma menina negra que é maltratada numa casa, cara, era impossível, e que trabalhava como empregada na casa, as pessoas todas automaticamente se identificavam, porque ainda mais sendo de periferia. Sempre tem A minha mãe foi empregada doméstica por muitos anos, né? Minha mãe é de Minas, né? Também. Quando veio para o Rio de Janeiro, né? Até ela casar e tal com meu pai. As casas, uma senhora que a gente apresentou na casa dela, ela só via os filhos no final de semana, porque ela trabalhava como empregada doméstica em Copacabana, ficava lá de segunda a sexta. Na sexta, com 3 filhos. Na sexta era quando ela voltava para casa, ficava com filhos. No final da sexta, sábado, domingo e segunda já estava na cara da patroa. Tem minha vizinha aqui, ela tá com 70 anos já. Ela só vem, a Carmen, ela só vem no domingo, ela passa o domingo e volta para trabalhar na segunda-feira. Todos os dias, teve 2 filhos, mora com o neto agora, mas passa a semana toda trabalhando lá na Gávea. E a vida inteira é isso, já está com 70 anos, não se aposentou, mas está todo dia nessa... Então, assim, a compreensão das pessoas era o que mais me surpreendia, porque as pessoas falam, vai fazer Machado? Ninguém gosta de Machado, ninguém vai entender Machado. Depende de como você conta. Né? E puxando isso que o Alexandre está falando, tem uma coisa que está assim, me catucando aqui na cabeça. Isso que é bom. O que acontece? Eu sei que o espetáculo já é antigo, de 2015, e foi para o teatro. Então, no teatro é maior. Hoje, vocês meio que tiveram que resumir. E aí, a minha curiosidade, a personagem Maria Bonita aparece... Porque é que não apareceu, só no chapéu. Aí eu queria que o Cid Clay fizesse ela, meio que brincando. Eu também queria. Aí eu jogo pra ele, também queria. Eu queria muito, eu só vi a avó dele. Mas aí você, o personagem, vem no chapéu da Maria Bonita. Ou seja, o chapéu da Maria Bonita é o único que não ganha vida, que não tem personagem. Cadê a Maria Bonita? A gente só compactou o espaço. O texto
É o mesmo. 97, porque a concentração foi difícil, mas assim, 90% e 3 anos que a gente fez a última apresentação. Eu estava falando para eles também, que não é só você chegar, se concentrar e apresentar, né? Toda uma montagem, toda uma divulgação, toda uma produção que se faz, que vem, né? Isso é uma coisa que me... Toda a preocupação, que é isso, e a gente vai levar isso pro resto da vida, porque a gente, infelizmente, não nasceu para... pelo menos, não é que a gente não nasceu, é que é difícil ter uma produção, até para que tem muito dinheiro. Quando eu conversei com o pessoal do Grupo Galpão, eles reclamando de produção, porque quando cortaram, a Petrobras cortou, imagina a gente, né? Então fica complicado mesmo, né? Quando não se tem. Então tem tudo isso aqui. Não Galpão ali na zona portuária, não. Não, é o Galpão de Minas, que tem muita grana, assim, né? Teve, não sei se tem, ainda tem. Tem, por exemplo, depende muito do espetáculo. Tem espetáculo que eu até, o João, por exemplo, eu também faço essa correria toda e não tenho o Gil, que me lasca mais ainda. Mas principalmente o primeiro ato que eu faço há mais tempo e fico muito tempo sentado, tá sob controle, assim, eu não preciso ensaiar, ele já tá em mim. Sim. O Lampião, eu me surpreendi por 3 anos sem fazer e eu não li o texto, eu consegui fazer um ensaio, lembrei 70%. É um teatro muito físico também, só que, né? assim, Você não... tem muita troca de chapéu o tempo inteiro. Então, se eu não colocar no lugar certo, eu vou ficar procurando. Vai dar problema. E não, eu já estava tão no automático, eu já sabia onde deixava, já pegava. Hoje, por exemplo, se vocês perceberam, eu só percebi depois, eu acabei a peça sem o boné. E eu tô sempre com o boné no final. Quando eu vi o boné, eu falei, vou pegar e vou usar e vou sair. Porque vocês não sabiam, eu tô contando agora. Eu falo que é um teatro físico porque não é só simplesmente de se jogar no chão, de cantar e dançar, não. É porque requer uma voz, né? Uma impostação de voz diferente, tudo isso. Então, requer que tem uma tensão muito grande. Tem que ter uma atenção e uma tensão no corpo, na voz, para que isso funcione, né? E Maria Bonita, ela não apareceu exatamente, não sei por quê, na verdade. Você vai escrevendo por quê? Porque eu acho que ela na verdade, ela é o algoz da Maria Candeeiro, né? Então ela vem, ela que manda matar com facada a Maria Candeeiro, e tanto é que fala assim, a praga dela tinha uma coisa que colocava que era magia negra, a gente tirou porque a gente vai adaptando conforme a gente vai aprendendo e reconhecendo, né? Tipo uma feiticeira que jogou uma praga nela e ela foi degolada viva, né? O castigo dela foi esse, os outros todos morreram, após morte cortaram a cabeça dos cangaceiros, do próprio Lampião, mas ela não, ela foi capturada viva, foi degolada viva. Ela diz que é a praga da Maria Candeeiro, então tem essa brincadeira que eles jogaram. Na hora que ele veio na gaiola e olhou pro chapéu e falou que foi igual, eu pensei, agora ele vai arrancar o chapéu dali. Ele vai arrancar o chapéu dali. Porque assim, vai arrancar a cabeça dela. E ela tava ali no chapéu. Só que aí você foi e saiu. Eu meio que entendi que é porque ele tá contando a história da família. Da família, ele não queria. E ela não Mas é da se minha fosse a avó, ela ia arrancar o chapéu. Ela não é da minha família. Não, se fosse a Bisa, ela ia arrancar o chapéu. E tipo, ela meio que mata Maria Candeeiro porque ela não quer que Lampião tenha outra mulher, não tem um filho que não seja o dela, né? E disse que ela tem uma filha, né, com Lampião, né? Acho que tá até viva ainda, se não me engano. E existem algumas histórias. O irmão do Dan, eles têm um parentesco real com Ele tem. Aí ele tava me contando, o irmão dele, quando eu fui lá na Zenaide, que ele não teria morrido nessa emboscada, que ele teria sobrevivido. Eu gosto, eu não sei o que é verdade, que não é, mas eu gosto da lenda. Sim, ele me contou essa história já. Damião já me contou, não é primeira não, ele já me contou várias histórias, mas essa história de que ele tem uma família, de alguém da família que é parente, ele já me contou várias vezes e não foi só ele e o irmão dele. O Tobi, acho que foi o Tobi. E agora você está fazendo esse ponto aqui de cultura, tá trazendo pessoas como eu vi a Michelle e o Dan, que fizeram aqui, eu acho que não tem menos de um mês. Cara, é isso, assim, Já fica o convite para vocês fazerem também. Eu até... Acho que é interessante. Depois de passar, que eu trabalho no Ecomuseu de Santa Cruz, e a gente está com agora um formulário para pedir oficinas do Ecomuseu. E aí eu te passo o link, você faz a inscrição, pede a oficina, a gente faz aqui com as crianças. Com adultos também. Bacana. Porque a criançada tem uma galerinha bem... que vieram aqui no ensaio, batendo no portão, hoje, entrar... antes de vir pra cá, eu fui pegar os índiozinhos, os indígenas que eu mandei fazer para contação de história.
Eu conto sobre os primeiros. E ainda vai pegar o habitantes bolo. de Por que já não São trouxe esse bolo pra gente comer aqui, garoto? O bolo eu vou pegar agora no final. Pois é. Não é? Podia ter pego o bolo antes, né? Eu acho. Mas acho que ela sabia que Ia não ser ia dar todo certo. mundo, né? Acho que ela já sabia que não ia dar Mas certo. eu indico, a boleira que mora aqui no Venda de Varanda é maravilhosa. Ela fez o bolo do meu aniversário, não foi? Muito boa. Então, mas tem sido um desafio. Mas é porque o começo Deixar é difícil aberto, também. Tem uma lacuna muito grande que a gente sabe que as pessoas não foram preparadas para receber essa cultura, essas oficinas, nada. Então, na verdade, esse tem que ter muita paciência. Quando eu lembro do Domingos Oliveira falando que para ele colocar no Planetário da Gávea, ele começava a dar quem é morador daqui não paga. Aí depois 50% para poder movimentar o planetário, você vê ali na Gávea, do lado da PUC, e não ia ninguém. Fazia espetáculo para ninguém. Era ele, a mulher dele, a Priscila, né? E a Maria, não sei o quê. Montaram aquelas coisas tudo sem ninguém no planetário da Gávea. Imagina aqui que você não tem, né? Não tem essa coisa, botar a televisão, agora é um celular na mão da criança e vai. Então, dificilmente. Então, eu acho que vir para poder fazer e cobrar, talvez... ainda é complicado, porque as pessoas vão dizer assim, não estou julgando, mas é isso mesmo, vou deixar tomar minha cerveja para fazer uma aula de teatro, vou fazer uma aula, não vou deixar aí, trabalho feito... Insistir. Insistir. E aí eu falei para ele também, ele também entender, buscar outros caminhos. Ver na FUNAGE agora, que a gente pelo menos já tem uma FUNAGE, FUNARTE, ver um ponto de cultura para poder vir aqui, esse negócio do museu... E que eu falei pra ele não deixar de fazer, porque tem muito a ver. Agora, por exemplo, essa parceria com ela com o museu é incrível. Mesmo que venha 2, 3 pessoas, mas é o primeiro. E o pessoal do museu vai entender que é isso, entendeu? Mas a gente tá... Então, é isso que eu tô fazendo aqui no território. Porque o Ecomuseu, ele não é um prédio físico. Ele é um museu de território. Então, eu tô circulando pelo território de Santa Cruz, Campo Grande, Sepetiba, Pedra... Tentar criar isso aqui um ponto de cultura, como ele falou, para ganhar um dinheiro, uma verba, para poder manter, para poder trazer alguém para montar, que seja, né? Olha, eu tenho uma verba aqui, vem cá, R$100 a diária, R$200 para você montar isso aqui para mim, que é menos uma coisa para ele poder pensar em outra coisa. Então, criar esse ponto de cultura mesmo, fazer com que o dinheiro de Brasília, que é um dinheiro nosso, venha para cá também, para a Zona Oeste, que a gente sabe que não vem. E quanto mais faz, mais as pessoas falam assim, a gente precisa... E com referência, porque ele já é referência aqui da área, né? Quer dizer, o fluxo está aberto, termina agora segunda-feira, só que a questão é, eu faço tudo literalmente sozinho. E às vezes, hoje eu estava aqui, que eu começo a pensar em 1000 coisas, aí eu não consigo me concentrar em uma. E aí você nem faz esse, nem faz os outros, porque você fica querendo resolver tudo. E aí como é que eu tenho cabeça para sentar e escrever, que é uma outra energia, uma outra parada. Difícil. Mas esse é um edital que o povo tá falando que tá muito tranquilo de fazer. Né? Eu vou tentar fazer até segunda. A coisa do teatro, por exemplo, a aula de adulto, a gente tinha só 2 alunos, ela e o filho dela. Aí o filho às vezes consegue vir, não conseguia, acabou saindo e ela via sozinha e eu dava aula só para uma pessoa sozinha. E aí depois veio a Sabrina, aí ultimamente a gente está conseguindo ter ali umas 5 pessoas. Aí, tá vendo? Mas, Isso, pessoas que nunca, a Ana que estava aqui, nunca viu uma peça de teatro. A primeira foi João, aí o filho dela veio fazer, que é autista, e ela ficou surpreendida com a reação dele. E ela veio hoje, de novo. Então, ou seja, é a segunda vez que ela veio. Né? A outra vizinha, que a Adriana também trouxe. São pessoas daqui que não têm o hábito, muitas vezes nunca viram peça nenhuma. E aí você vai plantando. A coisa que eu ia até falar e me perdi... Vanessa foi a primeira vez que veio, e é super jovem, né? Mora aqui do lado. A coisa do dinheiro, que eu comecei a falar na hora e me perdi. É a questão de cultura. Sabe? Cultural. Assim, a gente mora numa comunidade, as pessoas não têm dinheiro. Tem. Né? Não é... Tem um ou outro que vive uma situação mais difícil, mas daqui a pouco vai sempre estar lá com um celularzinho igual o meu. Né? Vai sair, então é porque não é uma prioridade. Muitas vezes acha que o tio é o animador, quando está falando, vai lá, faz de qualquer jeito, vai lá. Né? Então, assim, eu estou mantendo, eu cobro uma taxa de R$20 que não vem, é só para dizer assim, tá aqui, eu cobro. Você que não está pagando, mas eu cobro. Para que eles entendam que se no futuro aquelas crianças quiserem tornar um artista, elas serão profissionais que merecerão receber, e não só fazer de graça. Né? A gente faz, porque eu tenho outro trabalho e me permite fazer. Mas e se não?
E aí, assim, hoje, por exemplo, eu precisei dele, estava trabalhando, só chegou 6 horas aqui. O Gil dedicou a vida dele toda hoje para isso. As meninas vieram quando, né, a Adriana foi trabalhar e voltou, veio para cá, mas eu não tenho grana para dar para eles. E eu posso me dedicar, eu posso, a loucura é minha. Eles não, né? Pois é. E aí, como é que eu faço para levar os projetos, para continuar? E aí, assim, desde coisa de luz, que eu acabei de fazer um curso com o pessoal do ciclomático, porque eu não gosto, e aí eu preciso entender o mínimo, mas assim, é o mínimo mesmo, porque não é minha onda, não. E assim, tá bom, já faço o resto. Porque o resto, de fato, eu vou lá e me meto de fazer cenário, de arrumar saída, mas cansa, e apoio, né? Como é que a gente consegue isso? Então, é buscar caminhos. Então, essa ideia, que é uma coisa que, do teatro no quintal, essa sofrência que a gente fica e ficar correndo atrás de edital, correndo atrás de pauta, você edital para conseguir pauta, que foi o caso da Justiça Federal. Beleza. E depois? Como é que eu banco a produção daquele espetáculo? Então, você rala para trabalhar para os outros, porque aí você tem que pagar o operador de luz, pagar o operador de som, porque eles são profissionais e querem receber. Eu não sou profissional, só posso pagar. E aí, bota na balança se você desiste. Então, assim, aqui acaba sendo, não tem o glamour, não tem o reconhecimento, o crítico não vai vir aqui, você vira e muita gente pode até olhar com um olhar menor. Mas eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto para pessoas que precisam, então acaba tendo uma importância até maior do que estar lá no grande Muito palco. mais. Mas tem esse olhar. Mas assim, o que eu quero é encontrar caminhos que possibilitem eu contar as minhas histórias, que não façam com que eu pare. Porque dá vontade de parar. Toda final de temporada, você fala assim, acabou o JF lá. Eu falei, pô, não quero. Aí fiz no Arthur Azevedo 2 dias. A gente vai ficando cansado. Vai. Né? Aqui. Aí falei, pô, todo mundo vai saber isso, todo mundo vai assistir, porque é aqui. Não vem. Dos meus amigos, você. Você se mata. Assim, eu não sou obrigado a ir em todos os espetáculos. Né? Assim, Claro. Às vezes a gente não tem grana, às vezes a gente não tem. Às vezes eu tô cansado, eu quero ficar jogado no sofá vendo o Luciano Huck. Quero, porque eu tô muito cansado. Às vezes eu quero dar prioridade a outra coisa e não vou. Mas sempre que eu posso, eu vou. Então, assim, eu respeito também o outro. Só que muita gente falou que ia e não foi. Beleza, você entende, não é pra ficar com raiva, nada disso não. Só que não vem grana, não vem reconhecimento, não vem troca. Né? Aí você fala, pô, foi com tanto amor, queria tanto, aí pô, não vê, aí olha, dá uma murchadinha. Eu já há um tempo que eu parei de esperar reconhecimento, às vezes, dos pares. Porque assim, como eu trabalho em Itaguaí, e lá eu também montei um grupo de teatro, que é a Companhia Casa Verde, eu participo da Rede Baixada em Cena, que Itaguaí faz parte. Que é da Baixada. Né? Itaguaí é Costa Verde e Baixada. Então eu vejo que o movimento artístico da Baixada é muito mais organizado e defende muito mais o seu território do que, por exemplo, a Zona Oeste. Porque a Zona Oeste do Rio, o cara se acha Rio. Né? E tudo que ele não ele se acha Rio, mas tudo que ele não quer é ser Zona Oeste, ele quer ser Zona Sul. Zona Sul, Barra, né? Ele não quer ser Zona Oeste. Então, aqui para ele sempre enxerga as coisas como algo menor. E quando eu tô com a galera lá da Baixada, eu vejo que eles têm aquele orgulho de dizer, eu sou de Nova Iguaçu, eu sou de Queimados, eu sou de Caxias, né? Eles têm esse orgulho de defender o território deles. Mesmo quando eles fazem coisas na Zona Sul, eu falo assim, tá lá na Zona Sul, mas tá falando assim, eu sou de Japeri, sou do Grupo Código, eu sou da Cia Cerne, eu sou do Grupo Tal, eu sou do Queimados em Centro, entende? E aí, às vezes, aquilo me tinha angústia, eu falei, caraca, às vezes eu acho que falta isso. Esse sentido de defesa do território aqui na Zona Oeste. E se você parar para pensar, enquanto eu estava aqui assistindo o espetáculo, eu falei, cara, tem algo especial acontecendo em Paciência, que eu não sei se as pessoas têm consciência disso. Porque você transformou aqui o teu espaço no espaço cultural, sua casa, Paciência. Aí tem a Taberna da Mata, aí tem lá o Terraço das Artes. Tem o Terraço das Artes, tem o do Adeildo. Do Arte. Marim, e tem o do Rogério Rimes. Né? Não, Rogério Rimes. Saquaçu já é. Não, aí é o Rodrigo. Confundiu com o Rodrigo. Então, cara,
Aí eu falei, gente, que eu conheço 5 espaços alternativos em Paciência. Eu falei, cara, Passuaré. que coisa fantástica, assim, porque Paciência também está nesse entre lugares, entre Santa Cruz e Campo Grande, que são bairros que tem mais coisa. Campo Grande é o maior bairro desse país e tal, né? Santa Cruz, com toda uma história imperial, né? Então, Paciência parece que é sempre a passagem, né? E aí, de repente, eu falei, caraca, eu tava aqui olhando, eu falei, caraca, tem 5 espaços alternativos de Paciência. Eu falei, gente, isso é muito interessante. Isso é muito. Né? Ano passado eu fui assistir um festival de teatro que o Eduardo, que foi organizado no Espaço do Duarte. Eu fiquei lá 5 dias indo lá, né, amor? Indo lá assistir um festival de teatro infantil em Paciência. E que ia acontecer na Arthur Azevedo, aí foi tanta burocracia na Arthur Azevedo que eles desistiram e aconteceu. Eu achei ótimo. Também, o festival tem acontecido todo ali. Né? Porque o Arthur Azevedo, legal, mas a gente já conhece. Agora, ter acontecido ali em Paciência favoreceu as escolas dali do entorno, que foram ali e tal, e eu achei aquilo fantástico. Eu até falei isso pra ele, eu falei, a melhor coisa que aconteceu foi não ter tido o Arthur Azevedo, que vocês concentraram aqui, as crianças daqui ao redor, que se deram bem com essa parada. Então tem algo aí interessante que mostra que talvez a gente esteja amadurecendo de pensar no território. Porque quando surge 5 espaços como esse, significa que tem gente que está pensando no território. E também, Alexandre, eu acho que você querer sempre sair, né? Sair do meu local, me deslocar para poder ficar numa disputa acirrada com tantas pessoas, com tanto dinheiro, com tanto edital, né? Mas assim, eu quero continuar fazendo, vou continuar fazendo sim, só que no meu lugar, na minha origem, onde eu estou, no meu local, vou fazer. Isso é muito bom, né? Precisa aprender. Essa consciência, né? Eu tô me colocando nesse lugar. A gente precisa aprender como ganhar dinheiro para fazer teatro aqui. Sabe por quê? Porque a galera da Zona Sul, desculpa, amigo, a galera da Zona Sul não faz de graça, eles não vivem da bilheteria. Entendeu? Gente de bem fez 500 temporadas, se a gente fosse depender da bilheteria, eu tava fudido. Entende? Então, quando eu tava lá fazendo o musical Casas de Cazuza, todo mundo tinha o seu salário. Aquele espetáculo não aconteceu uma apresentação se não tivesse garantido o salário do elenco inteiro. E era gente pra dedé, uma música, mas não sei o quê, entendeu? Então, assim, se eles lá correm atrás do patrocínio para garantir para sua galera, mesmo estando em cartaz na Zona Sul, que a gente sempre acha que é... que é a vitrine de tudo. Né? Por que a gente não aprender? Que é uma coisa que, por exemplo, o André Faixas está fazendo isso. O André Faixas, eu preciso aprender isso com o André, já falei isso para ele. Ele aprendeu... O caminho dos editais, né? Porra, o André ganhou não sei quantos editais. Às vezes o mesmo edital tem 2 vezes o nome dele. Eu passei ano passado ganhando dinheiro por causa do André Faixas, porque ele me colocou em vários editais dele. Esse ano, né, ele está organizando a Frids, que é uma feira literária, e eu vou estar lá participando também e tal. Ele botou o Sérgio Teres, ganhou uma grana, mas aquela galera toda que fez o Leopoldina. Simara agora fez qual é o espetáculo que você fez com ele? Pedro de Alcântara. Né, sobre a família imperial que ele fez lá no museu e tal. Mas aí tem questões assim, a gente tem uma história parecida, né? A gente daqui, o Cesarinho, você é Cesarão, Martins Pena, onde a gente se conheceu. Cesarão. A gente se conheceu na fila do 399, o 388, que era ali, eu, você e Rogério, voltando para casa. Mas essa sempre foi a nossa trajetória. Aqui não tinha espaço, nem reconhecimento, nem qualificação. Então, assim, você tinha que buscar qualificação, espaço, reconhecimento, era lá. Durante muito tempo, eu fiquei fazendo teatro por lá. Hoje a gente começa a ter um olhar voltado para o nosso quintal, para o nosso umbigo, que é muito bom, a coisa de fortalecer território. Tem uma coisa que o Eli fala, que eu acho que é para se pensar também, que quando é o oposto disso, que é quando